Direto da redação Jovem Pan, Pan News. Nessa busca aí por respostas. E aí nossa equipe entrou em contato com ex-diretores do Procon para saber a opinião deles a respeito de tudo que acontece aí de um tempo para cá nessa questão dos combustíveis aqui em Maringá. O nosso primeiro entrevistado foi o atual presidente da Câmara de Vereadores, o Mário Socal. Ele também já foi diretor do Procon e a gente vai ouvir agora o que tem a dizer a respeito dos combustíveis aqui em Maringá, o atual presidente da Câmara de Vereadores, Mário Socal. Vamos ouvir em áudio e vídeo. Eu tive a oportunidade de ser diretor do Procon durante 1 ano e meio, durante o ano de 2015 e 2016, e enfrentamos ali naquela oportunidade situações bastante delicadas com relação à questão dos combustíveis, que foi justamente naquela época em que nós tivemos a greve dos caminhoneiros no Brasil todo. Então houve um desabastecimento muito grande em todo o Brasil e Maringá não ficou à margem também. Então tivemos que agilizar muito a questão da fiscalização para que as pessoas, os proprietários de postos de abastecimento, não tirassem proveito de uma situação. Tá certo que o preço é liberado, né? Não é tabelado, é um comércio livre, que cada um pratica o preço que quiser. Só que pela lei do consumidor, não pode, não só os postos de combustível, qualquer tipo de comércio não pode tirar proveito de uma situação para aproveitar e cobrar preços abusivos. E alguns postos cometeram preços abusivos, então foram multados pelo Procon. Agora, com relação à questão do cartel, que todos nós sabemos que Maringá tem um combustível mais caro desse estado. E sai daqui de Maringá, chega lá em Sarandi já é mais barato, chega lá em Marialva, durante esse trajeto que nós usamos muito, Maringá-Curitiba, então não tem lugar que é acima do preço que é praticado em Maringá. E chega lá em Curitiba, o etanol, por exemplo, vai daqui para lá, porque lá não tem usina de etanol, usina de álcool, então com certeza vai daqui da nossa região lá para Curitiba, e lá nós encontramos preço bem mais acessível, e também não existe o que existe aqui em Maringá, o que acontece em Maringá, preços praticados de forma igual. Quando sobe um, sobe todo mundo e pratica o mesmo preço. Então a gente acredita que exista um cartel aqui na nossa cidade, mas só que é uma situação que para o Procon nós não conseguimos resolver, porque nós entendemos que o Procon não tem uma estrutura para fazer uma investigação. Então, logicamente, quando se pratica preço abusivo, nós através da nossa fiscalização, nós multamos, advertimos também, mas com relação à questão do cartel, nós não tínhamos estrutura, então entendemos que era um caso de polícia, era um caso para o Ministério Público, era um caso para o Poder Judiciário, então nós não conseguimos resolver e até hoje continua, né? Embora a maior boa vontade do prefeito Ulisses Maia e também de pessoas que assumiram posteriormente a direção do Procon, até agora também não conseguiu detectar e nem conseguiu resolver essa situação aí do cartel aqui na nossa cidade. Nós falamos também com outro ex-diretor do Procon, o advogado Rogério Calazans. Ele tenta nos explicar essa situação toda aí, na época em que ele passou pelo Procon, tentando fazer alguma coisa nesse sentido. E vamos ouvir a resposta aí do outro ex-diretor do Procon, Rogério Calazans, a respeito da questão do combustível mais caro do Paraná, que é encontrado aqui em Maringá. Essa é uma situação bastante complicada e que a população de Maringá certamente sofre muito com isso, mas também, infelizmente, não é uma situação fácil de ser resolvida. Na minha época, como diretor do Procon, nós fizemos uma ampla investigação e até contamos aí com uma parceria muito boa da Rádio Jovem Pan, que tinha feito uma campanha que gerou resultado na cidade, incentivando os consumidores a comprar no local mais barato. E a imprensa noticiou e a Jovem Pan foi parceira. Nós fizemos uma audiência pública para discutir a situação do preço, onde o sindicato que representa os postos esteve presente. E nós fazemos um trabalho em conjunto com os Procons da região, especialmente Paranavaí e Londrina, que inclusive participaram dessa audiência também,
E eu me lembro muito bem de um caso, de uma situação bastante emblemática, porque mostrava uma nota fiscal de algumas notas, na verdade, da mesma distribuidora, vendendo um combustível em Maringá a um determinado preço e depois vendendo aqui em Paranavaí, por exemplo, por um preço mais baixo. Então, assim, é muito estranho isso, né? Até porque, supostamente, esse combustível chega em Maringá de trem, né? Uma boa parte dele, nós temos um centro de distribuição aqui, e depois, supostamente, ele vai de caminhão, que era para chegar mais caro lá, na verdade, e não o contrário. Então, a gente percebe que existe não existe uma padronização. Tem alguns interesses por trás da formação desse preço, e esses interesses, na verdade, eles nascem desde o momento em que o combustível chega aqui por parte da distribuidora, não é só na fase final da formação de preço aqui por parte dos postos. E o que nós percebemos, na minha época de gestão do PROCON, ouvindo algumas pessoas, é que havia ali um indício, né, de que, e um sinal, inclusive nós tivemos algumas confirmações verbais disso, mas não tivemos nenhuma prova material de que poderia haver, aliás, algum tipo de benefício decorrente de um acordo entre algumas redes de postos com algumas distribuidoras para que o preço fosse mantido num padrão mais elevado e depois houvesse uma bonificação desses postos por parte da distribuidora. Veja bem, eu preciso deixar isso claro. Nós tivemos indícios disso, nós não tivemos a materialidade disso, mas essa era uma linha muito forte que nós tínhamos percebido e que poderia chegar a uma conclusão objetiva da razão pela qual se mantém sempre um padrão mais elevado de preço aqui em Maringá do que em cidades da região, considerando que as distribuidoras são as mesmas, né? Aqui e lá. E aí, a grande dificuldade é que, quando se entra nesse nível de debate, o PROCON não tem capacidade para evoluir nessa investigação sozinho. Precisa ter participação do Ministério Público, da polícia e tudo mais. A nossa intenção era constituir o máximo possível de documentos para que pelo menos o PROCON pudesse, na pior das hipóteses, fazer uma ação civil pública ou uma denúncia formal, né, para o Ministério Público, enfim. Mas o fato é que sozinho não se chega lá porque precisa de uma investigação mais completa. O fato é que nós concluímos ali que há, na verdade, algum tipo de interesse, né, aí na formação desse preço, e que esse interesse começa lá na distribuidora, mas infelizmente existem sim interesses e para que esses interesses sejam descobertos e sejam desfeitos em favor da população, tem que haver uma força conjunta de Ministério Público, PROCON, polícia, porque o PROCON sozinho, infelizmente, não consegue. A Jovem Pan é som e imagem, pelo YouTube, Facebook e nas nossas plataformas. Jovem Pan, a rádio do Brasil. 7 horas e 43 minutos, nós também tentamos contato com o atual diretor do PROCON, o Jason Ferdinandi. Ele ficou de nos responder, de nos mandar um áudio dando a versão dele a respeito dessa questão, o que tem sido feito hoje em dia no PROCON para tentar amenizar essa questão dos combustíveis em Maringá, mas até agora não nos mandou resposta. Ângelo Rigon, Aguinaldo Vieira, há tempos já, e praticamente 3 anos a gente tem batido nessa tecla aqui. Ontem o ouvinte fez uma pergunta, todo mundo aqui ficou meio aquém de responder, mas a gente está numa busca incessante para tentar essa resposta. Não sei se eles conseguiram, se Mário Osocal e Rogério Calazans conseguiram esclarecer alguma coisa. A minha impressão é de que o PROCON diz, a gente não consegue fazer nada. Ministério Público, Polícia, GAECO é quem vai fazer alguma coisa. A nossa revolta é mais pela inércia justamente dessas autoridades, né? Então, ontem o nosso comentário foi rápido, até porque a gente também está um pouco cansado de não ver a coisa andando. Eu sempre levanto aqui a questão pelo menos do etanol. Nós temos usinas próximas aqui, distribuidoras próximas. Por que um troço fabricado aqui, né, industrializado aqui, é caro? Isso tinha que ser R$1 no máximo. A gente pega a Venezuela lá, que todo mundo mete a boca, mas a gasolina lá custa centavos para os moradores da Venezuela. E o álcool fabricado aqui chega a esse preço exorbitante. Aqui em Maringá, 3 e pouco, né? Mas você vê que os ouvintes mandaram aí na região R$2,50, R$2,70. Em Maringá, 3 e pouco.
Só o álcool já daria essa revolta. E aí tem a justificativa do diabo da entre-safra. Mas não tem estoque, né? Engraçado. Então, mas o que é? É a ganância também de alguém, de empresário, de dono de posto, de alguém, porque você tem o produto, mas porque está na entre-safra, ele aumenta, mas ele está em estoque. É a mesma coisa quando gasolina ou álcool, o governo diminui uma alíquota ali, uma taxa, e aí demora semanas para esse preço abaixar na bomba para o consumidor. Quando o governo fala que daqui a um mês vai aumentar, eles já aumentam hoje, sendo que aquele combustível foi comprado, aquele estoque foi comprado no preço anterior, mas aí ele já aumenta. Então, é ganância em cima de ganância. E a nossa revolta foi isso, porque quem poderia fazer alguma coisa não está fazendo. Eu me recordo, já há um tempo atrás, até vi um processo de mais de 200 páginas do Ministério Público contra um proprietário de combustível, em que ele fazia denúncias e tal. E na época, talvez por conta dessa, não é inércia, às vezes o órgão público está meio amarrado por alguma situação. Não digo o PROCON, porque o PROCON tem mais limitado ainda, mas eu digo em relação ao Ministério Público. Circulou informação, já comentei isso aqui, acredito eu que seja mentira, na época até conversou, não, isso é mentira, mas olha o que chega a circular, olha o que uma situação acaba provocando. Dizem que os promotores não faziam nada porque eles tinham combustível, abasteciam de graça em alguns postos da cidade. Por isso não mexia com determinadas redes de combustíveis. Claro, torna a falar, não acredito, acho isso é fantasia. Mas essa fantasia nasce dessa situação surreal de Maringá ser a capital nacional do preço do combustível, né? E é uma pena porque isso mistura, você acaba misturando bons empresários com maus empresários, gente que está fazendo a coisa certinha, tentando fazer a coisa, levar a coisa certa, e gente fazendo a coisa errada. E você coloca todo mundo na mesma panela. Em relação a preço, Maringá realmente não tem o que justifique. Como disse o Aguinaldo, não só a questão do etanol, né? É uma coisa que não consegue entender, e isso vem lá de trás, desde a época do Proálcool. Falta de planejamento, o governo faz um trem para poder ficar barato, energia renovável, e isso não reduz preço, não deixa de pesar no bolso do contribuinte. E além do que, Maringá tem as distribuidoras, que são talvez a parte mais pesada, mais, não diria malandra, mas a que levaria nas costas as maiores acusações, que são elas que estão sediadas em Maringá, e são elas que levam para outras cidades que vendem mais barato. Por que isso? A gente já ouviu cada história relacionada a distribuidoras, mas também é outra coisa. Você não dá para dizer que é verdade, não tem nem como comprovar. O certo é que a gente, além de pagar caro, anda pela cidade e vê posto de gasolina fechado, posto de gasolina abrindo, e você fica da impressão, o que está acontecendo, meu Deus do céu? Com o mundo e com Maringá em especial. Talvez então a ideia do nosso ouvinte, o Silvio, é CPF na nota, procurar o posto mais barato. A campanha Combustível Mais Barato da Jovem Pan está no ar, 99909-1013. Você participa com a gente, manda pra cá. Talvez aí uma força do ouvinte, do motorista, Ângelo e Aguinaldo, talvez possa mudar a situação. Se as autoridades competentes para mim até novidade ter CPF, o CPF na nota, porque nunca me ofereceram, nunca perguntaram, isso é obrigatório. Né, obrigatório para supermercado, para mas no posto nunca me pediram. No posto nunca perguntaram. Eu não sei se está incluído aí, mas se tiver, realmente está. Então, se tiver, realmente é uma malandragem mesmo. É absurdo se a lei obriga e o comerciante sequer pergunta, né? É absurdo, não tem que ver. É crime. Então, se se comete crime, tem que pagar. Pan News. Jovem Pan.